Fim de semana chegando, hoje é sexta-feira, 10 de novembro. O TVU Jornal já está no ar e vamos aos destaques. Um homem foi encontrado morto hoje de manhã no residencial Vivendas. A polícia suspeita que seja homicídio. Prefeitura inicia obras de melhorias no centro de lazer Amadeu Ferrari, por onde passa o córrego Boa Vista. Jornal da Manhã Unifev recebe a visita do suplente de senador José Aníbal, do PSDB. Ele falou sobre a suposta crise na cúpula do partido. Prefeitura intensifica este mês, até o dia 20, as ações de prevenção à tuberculose. O objetivo é alertar a população para a prevenção e o tratamento da doença. Pesquisadores brasileiros e de outros países estão descobrindo que o desenvolvimento do olfato pode ser influenciado pelo meio em que vivemos. E tem futebol, seleção brasileira e a Votuporanguense anunciando mais um reforço para o ataque. Nos comentários de Josiano Garofolo. As principais notícias de Votuporanga e região a partir de agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A polícia de Votuporanga investiga a ocorrência de mais um caso de homicídio no município. Segundo as primeiras informações, um homem foi encontrado sem vida dentro de um imóvel no residencial Vivendas, na zona sul da cidade. O Corpo de Bombeiros constatou um ferimento na cabeça, um afundamento de crânio e sinais de violência. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. O caso aconteceu em um imóvel na rua Jeffles Ferreira. Polícia Militar, Civil e Científica foram acionadas e estão no local. A reportagem completa você acompanha logo mais no TVU Jornal, segunda edição. E hoje de manhã, o Jornal da Manhã Unifev recebeu a visita do suplente de senador José Aníbal, do PSDB. Deputado estadual Carlão Pignatari também participou. José Aníbal falou sobre a suposta crise na cúpula do partido e sobre as eleições presidenciais do ano que vem. Pergunta, até manchetes dos principais jornais de hoje, a questão do PSDB, Aécio destitui Tasso, amplia o embate do PSDB. Preciso de perguntar para o José Aníbal com relação a essa questão do PSDB e também a tua opinião sobre as eleições presidenciais do ano que vem, esse cenário que vai se desenhando, qual é a sua expectativa? Primeiro dizer que o Instituto Teotônio Vilela é um instituto de elaboração, de reflexão, de debates, exatamente para a gente construir posições, não só dentro do PSDB, mas dentro da sociedade, de um modo geral. Dialogar, não no berro, mas com argumentos, com experiências, com referências, etc., procurando fazer o melhor para o nosso país. Segundo, a situação do PSDB. O PSDB vive uma crise, sim. O PSDB não foi o mais envolvido nesse processo todo de desagregação, de desorganização da nossa vida política e econômica e tal, mas o PSDB acabou se envolvendo nisso. E está vivendo as consequências disso. É toda essa crise interna, em que há uma disputa de posições. Eu acho que devia haver uma disputa mais explícita, com as posições mais formuladas, mais colocadas. Mas, de qualquer maneira, está havendo, a seu modo está acontecendo. O que aconteceu ontem é que o Aécio Neves ele é o presidente do partido até o dia 9 de dezembro, que é quando termina o mandato dele. Tem a convenção de novo, em dezembro. Pois é, no primeiro episódio, em maio, em que ele foi implicado naquela gravação com o sujeito da JBS, ele não renunciou à presidência. Ele se licenciou e indicou o senador Tasso Gereissati como presidente. Depois essa indicação foi reafirmada em agosto e acho que no outro momento também. Mas agora o senador Tasso Gereissati se colocou como candidato a presidente do partido, na eleição que vai acontecer daqui a 30 dias. E também se colocou o governador de Goiás, o Marconi Perillo. Então ele recebeu uma pressão forte, o Aécio, para que
colocasse como presidente o interino do partido nesses 30 dias outro vice-presidente do partido que não o Tasso. Porque como ele é candidato, isso poderia dar margem. Não tem isonomia, porque um é presidente do partido indicado, o outro não é e tal, enfim. Eu até acho que ele não fez mal. Mas é que o ambiente dentro do partido e a imagem do partido na sociedade não está boa. E todo episódio interno merece um registro de, opa, eles estão se pegando, eles estão brigando entre si, que é o que há de pior no partido. O Brasil precisa crescer. Começou já uma recuperação. Se ela for mais forte ano que vem, mais racional vai ser a eleição. Vai ter uma oportunidade de um debate mais profícuo. Eu vi ontem mesmo jovens dizendo, eu sou Bolsonaro. O Bolsonaro é um desastre. Eu conheço o Bolsonaro. O que o senhor acha? Bolsonaro é bala, é tiro. Eu não sair atirando. Que é moda. Cria o que isso aí? Que confiança cria isso para vir investimento? Que hoje ele estaria no segundo turno. Sim, mas tudo bem, isso que eu estou dizendo. Então essa irracionalidade, esse mal-estar da sociedade, que tem razão de ser, ele é péssimo do ponto de vista do ambiente eleitoral. Pode acontecer. E aparece um salvacionista como esse na bala. Na bala não vai resolver nada. O que mais ou menos aconteceu nos Estados Unidos com o Trump? Pior, porque os Estados Unidos têm instituições muito mais sólidas que o Brasil. Não é? Então lá, o presidente dos Estados Unidos tem uma maletinha que ele pode destruir o mundo, mas ele não faz aquela maletinha funcionar da cabeça dele, não. Né? Ele precisa passar por todo um processo decisório, tal, envolvendo inclusive o próprio parlamento. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos ter ano que vem mais racionalidade, um momento, uma situação de mais tranquilidade para votar. A entrevista completa você encontra no facebook.com/TV Unifev. E agora as notícias de destaque desta sexta-feira na região noroeste paulista. O que era para ser uma simples corrida de Uber acabou terminando na delegacia de Rio Preto por conta de um assédio sofrido por uma cliente do serviço de transporte na cidade na quarta-feira. O homem chamado para prestar atendimento a ela acabou tentando beijá-la à força. A vítima registrou um boletim de ocorrência, o suspeito se apresentou espontaneamente, mas não prestou depoimento. Em nota, a Uber afirmou que esse tipo de comportamento não é tolerado e o motorista já foi banido da plataforma. A Santa Casa de Valparaíso enfrenta uma grave crise financeira e por isso deixou de pagar os médicos. Com isso, partos e pequenas cirurgias foram suspensos por tempo indeterminado. Por conta desse atraso no pagamento, os cirurgiões do hospital decidiram suspender os trabalhos. As medidas já estão sendo tomadas para que os atendimentos voltem a ser feitos o quanto antes. Santa Fé do Sul recebe visitantes especiais nessa época do ano. São as araras de espécie canindé. As araras começaram a se reproduzir em ninhos no alto das árvores na área central da cidade e viraram atração para moradores e turistas. Segundo os moradores, alguns filhotes já nasceram no mês passado. O grupo acompanha as aves e evita que os ninhos sejam destruídos e o número de aves só aumenta. Começa amanhã a campanha de vacinação contra a raiva animal em Votuporanga. Stephanie Barbará tem os detalhes. A vacinação será disponibilizada em 2 sábados, neste dia 11 e depois no dia 25 de novembro. A vacina antirrábica é segura e a expectativa da Secretaria de Saúde é imunizar 5.000 animais, entre cães e gatos. Eu estou aqui com o veterinário da Secretaria de Saúde, o Dr. Elcio Sanches. Doutor, como que vai funcionar esse esquema de vacinação? Olha, funciona como antigamente, né? São pontos fixos distribuídos por toda a cidade. As pessoas comparecem, né, das 8 às 16 horas e de preferência levar a carteirinha, mas quem não tiver a carteirinha pode comparecer sem, que é feita uma carteirinha nova, né, para imunizar os seus animais, né, cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, né. Animais prenhes podem ser vacinadas. A importância da pessoa lembrar que a contenção desse animal, né, como segurar, não caminhar nas horas mais quentes do dia ou mesmo em longas distâncias, né, com o animal prenho, né, que possa ser causa de aborto ou outras causas que não a vacina, né. Os animais
bravios sempre bem contidos, né, com pessoa que possa segurar esse animal, evitar que as crianças possam segurar, principalmente os gatos que são mais ferozes, né, e levar o animal sempre bem contido para que ele não fuja no momento da vacinação, né, não causa alguma briga com outro animal, né, para que ocorra tudo certinho. E a vacinação, né, doutora, é o melhor meio aí de prevenção. Fala um pouquinho então sobre essa doença, que não tem registro aqui em Votuporanga, mas que é bom prevenir também. A vacinação, né, é a única forma de prevenção da raiva, né? A raiva não tem tratamento, ela é 100% letal em todos os animais mamíferos, e no homem nós temos assim 2 casos em toda a história da raiva, que é uma doença desde antes de Cristo, ela é relatada, né? É uma doença muito antiga e nós só temos 2 casos de cura em raiva em humano, né? Então é uma doença extremamente letal, ela tem uma letalidade, inclusive no homem, de 99,5%, né? Então é uma doença, ela está voltando, né, nas redondezas de Votuporanga. Nós temos casos em Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, né? Ela é preocupante porque você às vezes manipula um animal que teve contato com um morcego, você não vê o contato com o morcego e ao manipular ele pode te morder, como foi o último óbito humano no estado de São Paulo em 1998, de uma pessoa que foi mordida pelo próprio gato, né? E esse gato havia mexido com o morcego e a pessoa, ela viu, mas não se lembrou deste fato, né? E acabou vindo a falecer a pessoa em um dia após o início dos sintomas. Então é importante não perder essa data e deixa aí a orientação então para o pessoal. Exato, é muito importante vacinar o cão contra a raiva, é a única forma de prevenção, a doença está voltando, inclusive com formas que não seguem aqueles sintomas clássicos do animal que fica agressor, né? A raiva atual ela está com sintomas mais brandos, né? Que é mais difícil o diagnóstico tanto para os veterinários quanto para o próprio humano desconfiar que aquele animal está com raiva. Então, temos que vacinar todos os animais uma vez ao ano. Animais vacinados a primeira vez na vida têm que tomar uma segunda dose entre 15 e 30 dias da primeira dose, né? E lembrando, acima de 3 meses, todos os animais precisam ser vacinados. Tá, João. Então, doutor, obrigado pela entrevista. E só reforçando, serão aí 20 pontos, 20 locais de vacinação entre esses 2 dias. Dia 11 e dia 25 de novembro, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E você confere agora quais são os locais disponíveis neste final de semana. Os pontos de vacinação neste final de semana serão no Centro Educativo Municipal Professora Maria Martins e Lourenço, no Clari, no SEM, Professor Benedito Israel Duarte, no Faustino, na Escola Professor Valdir Gonçalves de Lima, no CEMEI Amélia Lucinda de Jesus, no Clube das Mães, no Salão Paroquial em Simonsen, na Escola Estadual Professora Eni, na Escola Juraci e também na Uzenir. E a Prefeitura de Votuporanga iniciou as obras de melhorias no sistema de lazer Amadeu Ferrari, por onde passa o córrego Boa Vista. Diversas ações estão sendo realizadas para a melhoria do sistema de lazer Amadeu Ferrari, por onde passa o córrego Boa Vista, nas proximidades do bairro da Estação, Palmeiras 1, Jardim Umuarama e Cidade Nova. Entre as obras está a limpeza do leito do córrego, que foi canalizado em 2012. De acordo com o secretário de Obras, Gilmar Aurélio, foram retiradas 50 toneladas de materiais que estavam depositados no córrego. Muita tranqueira, porque o córrego começa lá em cima, entendeu? Então ele vai descendo, essa tranqueiraiada vai descendo ao córrego e vai parando, entendeu? Então isso aí que acarretou muito para a gente fazer essa limpeza. Além da limpeza do córrego, a grama será replantada e a iluminação será reativada. A iluminação pública é o seguinte, há 6 anos mais ou menos, o pessoal furtaram toda a fiação e hoje a gente está na manutenção, inclusive com recurso próprio, porque se fosse para fazer uma empreiteira hoje, uma licitação, seria mais ou menos 60 mil reais, a gente está fazendo isso aí com mais ou menos 10 mil reais. E agora com a fiação aérea fica mais difícil ter furto? Com certeza, a fiação aérea agora, ela... Por que vamos fazer aérea? Porque
No passado, quando foi feito, ela foi feita subterrânea. E hoje a gente coloca ela aérea, que vai dificultar mais, né? Pelo vândalo, né? E vai ter plantio de grama também. Nós vamos plantar grama e vamos plantar árvore em parceria com a Saev. E a obra toda como um todo deverá ficar pronta até quando? Terça-feira a iluminação pública está pronta. Agora a grama é mais demorada um pouco, né? E a limpeza? Toda a limpeza vai ser feita também até o final da semana que vem. Todo o trabalho será executado com recursos e mão de obra própria da Prefeitura. E ainda falando em Prefeitura, a Secretaria de Saúde intensificou este mês, até o dia 20, as ações de prevenção à tuberculose. O objetivo é alertar a população para a prevenção e tratamento da doença, que é a quarta maior causadora de mortes entre males infecciosos no país. As unidades de saúde da cidade estão em atendimento de pacientes para a realização da coleta de material para exames, tudo de graça. As unidades funcionam de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. O tratamento da tuberculose é sigiloso e fornecido pela Secretaria Municipal da Saúde por meio do SAI. Neste ano, 16 pessoas foram diagnosticadas com a doença em Votuporanga, mas nenhuma morte foi registrada. E agora o assunto é Simonsen, mais precisamente aí os alunos da Escola Municipal Orozimbo Furtado Filho, que ontem tiveram um dia especial, diferente e cheio de emoção. Tudo começou com o projeto multidisciplinar chamado Prazer Literário, o mundo mágico das histórias, ensinado pelo professor Milton e por uma das mães, a Cristiane. De ver a carinha deles surpresos, assim, de não imaginar quem eram os pais deles ali que estavam fazendo esse teatro para eles, foi muito bom, muito gostoso. Eu não tenho como descrever. Por quê? Porque de uma coisa que era só minha com eles, se tornou uma coisa grandiosa, veio pais se oferecendo, porque esse que é o ponto interessante, não foi pedido, eles se ofereceram. Então eu posso dizer que eu estou muito emocionado e assim, é um prazer imenso de saber que a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou agora. Foi a partir daí que Cristiane resolveu juntar os pais dos alunos e montar uma apresentação surpresa para eles. A ideia surgiu depois de um dia que eu vim aqui na escola assistir um teatro que a minha filha apresentou, só que até então eu não sabia. Como eu fiz a cortina para as crianças, o professor Milton me chamou para estar vendo a apresentação, eu achei que era para estar assistindo somente a apresentação pela cortina. Aí quando eu cheguei aqui, eles fizeram homenagem, quando abriram as cortinas, era a minha filha que estava apresentando. Eu fiquei tão emocionada de vê-la apresentando ali, aquele jeitinho dela, e a alegria que ela estava de estar passando aquilo ali para mim, que aí depois me veio a ideia, então, de eu transmitir essa alegria para ela. Aí, quando eu conversei com o diretor, o professor, a diretora topou, o coordenador topou, tudo, falou assim, nossa, é uma ótima ideia. Que eu fui conversando com os pais falaram assim, não, nós topa, vamos fazer sim. Aí a alegria foi mais ainda de ver que os pais queriam participar junto comigo ali, com os filhos. Os bastidores, ansiedade e expectativa. Não sabe de nada, é surpresa, surpresa mesmo, de todos. Pelo menos assim eu acho que eles vão ficar surpresos. Mas tá bom, o importante é eles ficar contentes. Eu acho que vai ser uma surpresa enorme para eles, né? Eles imaginar as mães aqui fazendo teatro para eles, nossa, vai ser uma emoção para eles muito forte. Muito lindo mesmo, amei, de coração. Tá de parabéns a moça que organizou tudo, tá de parabéns, muito lindo. Faria tudo de novo, sem dúvida. E chegou a hora mais aguardada pelos pais, até porque os pequenos não sabiam que eles estariam ali. Hoje contar uma história para vocês. Aliás, não é uma só não, são várias histórias. Com olhos atentos, as crianças não perdiam nenhum detalhe da peça, que tinha vários contos em forma de um. Foi muito legal, foi muito divertido e ainda nós não sabíamos de nada e nós descobrimos hoje. Eu amei a apresentação, gostei muito e eu até me emocionei ali.
Cheguei a chorar. Porque de estar minha mãe, meu irmão aqui fazendo a apresentação e falando tudo que gosta de mim e fiquei muito feliz. Amei, fiquei muito impressionada, eu não sabia de nada. Quando vi todas as pessoas aqui, gente, estou sem palavras. Quase cheguei a chorar. E ver meu pai, minha mãe lá apresentando e falando que eles amam muito de mim. Gostei muito. Tá aí um belo projeto em Simmons, né? E você já parou para pensar que o cheiro é algo inexplicável? Cada um sente de um jeito. Pesquisadores brasileiros e de outros países estão descobrindo que o desenvolvimento do olfato pode ser influenciado pelo meio em que vivemos. Por isso, quem trabalha com este sentido no dia a dia melhora a capacidade de sentir cheiros diferentes. É o cheiro da mãe que dá ao bebê a certeza de que está seguro. Nos alimentos, o odor estimula o nosso paladar, nos estimula a saborear uma melancia, por exemplo. O cheiro também serve de alerta, como quando começa a chover, e nos transporta para antigas memórias. Então você tem no olfato uma grande ligação com duas coisas em especial. Em primeiro lugar, a memória, em segundo lugar, as emoções, tudo isso junto, e não é à toa que nós temos uma grande memória olfativa de momentos emocionais importantes da nossa vida. Pela televisão dá para ver e ouvir, mas não dá para sentir cheiro. Se isso fosse possível, você estaria sentindo o cheirinho perfumado deste laboratório. É aqui que a perfumista testa as combinações de ingredientes que vão dar origem às diferentes fragrâncias. Verônica é perfumista de uma importante marca de cosméticos. O perfumista, ele volta na sua memória olfativa, que é um banco de ingredientes que ele cheirou a vida inteira, desde o dia que ele nasceu, e ele vai, por exemplo, trazendo de sua memória os ingredientes, por exemplo, cheiro de água, cheiro de praia, cheiro de maresia, se for compor uma fragrância aquosa. Flávia é engenheira e atua há 10 anos como osmóloga em uma montadora de automóveis. Com o nariz, ela avalia cada espaço interno do veículo. Eu tento caracterizar que tipo de cheiro que eu estou sentindo nessa peça. Essa peça ela está cheirando solvente, ou ela está cheirando, está adocicada. Tem vários tipos de odor que a gente sente. Para cada peça, faz uma validação e a gente aprova ou não aprova a montagem dessa peça dentro do carro. Este pesquisador da Unicamp trabalha na pesquisa que descobriu novidades com relação ao olfato. Com testes feitos em ratos, cientistas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Brasil descobriram que o ambiente onde o indivíduo se desenvolve tem grande contribuição no crescimento das células capazes de identificar cada cheiro. A pessoa que experimenta sensações de forma rica, né? Experimenta diferentes tipos de alimento, participa de diferentes tipos de ambientes, né? Sai para diferentes lugares, convive com diferentes famílias, essa pessoa está exposta a mais odores. Ao estar exposta a mais odores durante sua vida, vai ter dentro do nariz células de mais tipos capazes de detectar essa imensa variedade de cheiros. E especialistas garantem que o olfato foi o primeiro sentido que surgiu na natureza. Por isso, ele está muito associado às emoções e também pela memória. No próximo bloco, Pontes Gestal repassa mais de R$26 mil para a Santa Casa de Votuporanga. Tem a previsão do tempo para o fim de semana e tem futebol, seleção brasileira e a votuporanguense anunciando a contratação de mais um jogador. Josiano comenta. A gente volta já. Já estamos de volta e Pontes Gestal repassou mais de R$26 mil para a Santa Casa de Votuporanga. O dinheiro foi arrecadado no leilão e queima do alho, realizado em julho no recinto de exposições da cidade. E vai ser utilizado para ajudar na manutenção do hospital, que atende 53 municípios da região. Chegou a hora da previsão do tempo, fim de semana chegando, vamos ver como ficam as temperaturas. O estado de São Paulo entra em alerta para temporais nesta sexta-feira, com a chegada de uma nova frente fria. Em São Paulo, o ar permanece abafado e a aproximação de frente fria já favorece a formação de nuvens carregadas nas primeiras horas da tarde.
A expectativa é de que as primeiras pancadas de chuva comecem antes do fim da tarde. Os termômetros marcam máxima de 30 e a mínima de 18 graus. Lá em Rio Preto, o sol aparece com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A máxima de 31 e a mínima de 21 graus. Aqui em Votuporanga tem previsão de chuva na parte da tarde e também à noite. As temperaturas ficam entre 33 e 20 graus. Para você, um ótimo fim de semana e até mais! Futebol, fim de semana chegando, tem Campeonato Brasileiro, o Josiano já está aqui. Muito boa tarde, Josiano, Boa mas tarde. o assunto hoje, né, Seleção Brasileira. Terminou agora há pouco, Luciano, o jogo do Brasil, né? Contra o Japão, 3-1, com direito a pênalti perdido pelo Neymar, perdido ou defendido pelo goleiro, enfim, fica aí a cargo de cada um. Mas o fato é que em 25 minutos a seleção brasileira jogou muito bem, massacrou a seleção japonesa, teve o primeiro gol, Luciano, de pênalti, foi com a ajuda da interferência aí do uso da imagem, um pênalti que foi marcado graças ao auxílio das imagens. Então vamos se acostumar já, porque de agora em diante, né, nas competições, isso deve acontecer bastante. Placar final foi 3-1, o técnico Tite testou vários jogadores, entre eles o goleiro Cássio, acabou entrando no segundo tempo. O jogo está 3-0, tomou um gol, mas não teve culpa não, viu, Luciano? A seleção que segue agora um amistoso, mesma convocação, contra a Inglaterra, é o próximo jogo da seleção do Tite, e algumas vagas aí começam a ser definidas. A lateral direita, meio campo, enfim. E também a questão do goleiro reserva, né? Mas acredito que nesse caso, o Cássio, depois de tantas convocações sem jogar, deve ir mesmo para a Copa do Mundo. O Cássio vai ser o terceiro goleiro, né? Eu acredito, entre ele e o do Santos, né? Também não teve chance. Não foi convocado. Entre ele, boa, né? tem o goleiro o Ederson, tem o Everton do Atlético Paranaense, que foi o goleiro das Olimpíadas, e o titular é o Alisson. Acredito que entre o segundo goleiro deve ser o Ederson, deve ser Alisson, Ederson, e a terceira vaga fica entre o Everton e o Cássio. Eu acredito que vai ser o Cássio. Josiano, Campeonato Brasileiro agora? Vamos falar do Brasileirão, teve jogo ontem, aliás, 3 partidas, encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para o São Paulo. Luciano, São Paulo estava perdendo de 2-0 da Chapecoense. Buscou o empate, então mantém a invencibilidade. E para o São Paulo, diante das circunstâncias do jogo, foi um bom resultado sim. Pena que não conseguiu se aproximar aí do Flamengo, do Botafogo, times que estão à frente na tabela, mas o São Paulo segue aí em busca agora. Olha só, a gente falou o campeonato inteiro contra o rebaixamento. Agora o foco do São Paulo é Libertadores da América. Quem sabe o São Paulo não consegue uma recuperação histórica e surpreendente e se classifica para pré-Libertadores, né, Luciano? Rodada do Brasileiro no fim de semana, tem vários jogos, tem Corinthians e Avaí, por exemplo, que é um jogo que o Corinthians pode ficar ainda mais perto do título nacional. Votuporanguense, né? A diretoria só indo às compras, né? Chegou mais um. Mais um, e aliás, notícia que foi dada em primeira mão no Jornal da Manhã Unifev, a contratação do atacante Fio, exatamente, Fio, né? Atacante da Votuporanguense, jogador que tem 30 anos de idade, passou por vários clubes como o Desportivo Brasil, Ferroviária, Mirassol, teve uma boa passagem pelo Mirassol, Luverdense, Penapolense, ele que é de Ilha das Flores, Sergipe, tá aí então, fechado com o CAV, atacante Fio, novo reforço da Votuporanguense, é o 15º nome anunciado. Lembrar que o planejamento do CAV é para que esses jogadores comecem os treinos em 1º de dezembro. Até lá, outros nomes aí devem ser anunciados. Lembrar que 26 podem ser inscritos no Campeonato Paulista da Série A2. E outra coisa, Luciano, daqui uns dias está para sair a tabela do campeonato também, né? Daqui uns dias a gente vai conhecer o primeiro jogo do CAV na competição, que tem início em 17 de janeiro. Josiano, muito obrigado então, um ótimo dia, excelente fim de semana. Para todo mundo. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Para você um ótimo dia e um excelente fim de semana.